O lobisomem do interior da Bahia. A lenda do lobisomem é antiga e tem suas raízes em várias culturas ao redor do mundo. Mas hoje vamos focar nas histórias que circulam pelo interior da Bahia. Imagine uma noite escura, onde o único som é o uivo distante de um lobo. É nesse cenário que muitas dessas histórias começam. Os moradores locais contam que, nas noites de lua cheia, uma figura misteriosa percorre as ruas de pequenas vilas. Ele é descrito como um homem alto, coberto de pelos, com olhos que brilham no escuro. Alguns dizem que ele é um homem amaldiçoado, condenado a se transformar em um lobisomem como punição por seus pecados. Uma das histórias mais conhecidas vem da pequena cidade de Piatã. Há muitos anos, um fazendeiro chamado João desapareceu misteriosamente. Sua esposa encontrou apenas roupas rasgadas e marcas de patas ao redor de sua casa. Desde então, os habitantes afirmam que o lobisomem de João ainda perambula pelas redondezas. Vamos conhecer mais a fundo a história de João. Dizem que ele era um homem gentil, mas que carregava um segredo sombrio. Ele teria feito um pacto com forças obscuras para proteger sua família durante uma época de seca devastadora. Em troca, ele foi condenado a se transformar em lobisomem em noites de lua cheia. Uma noite, um grupo de jovens decidiu investigar os rumores. Armados com lanternas e câmeras, eles se aventuraram na mata onde João foi visto pela última vez. O que eles capturaram em vídeo foi de arrepiar. Sombras misteriosas e sons assustadores que ecoavam pela floresta. O vídeo viralizou e aumentou ainda mais a fama da lenda. Mas a história do lobisomem de João não é a única. Em outras vilas, relatos semelhantes surgem. Pessoas desaparecendo, animais encontrados mutilados e sempre as mesmas marcas de patas. Parece que o interior da Bahia guarda segredos sombrios que desafiam a lógica e a razão. Vamos agora ouvir um relato de Dona Maria, uma moradora antiga de Piatã. Ela nos conta como, durante sua infância, ouviu uivos aterrorizantes vindos da mata e como seu avô sempre avisava para nunca sair de casa durante a lua cheia. Histórias como a de Dona Maria são comuns e aumentam o mistério em torno do lobisomem. A psicologia por trás dessas lendas também é fascinante. Muitas vezes, o lobisomem representa nossos medos mais profundos e incontroláveis. É uma forma de dar um rosto aos nossos pesadelos e às partes mais sombrias de nossa psique. Isso torna a lenda ainda mais poderosa e duradoura. Além disso, a lenda do lobisomem está profundamente ligada às tradições culturais e às histórias passadas de geração em geração. Cada região do interior da Bahia tem sua própria versão, com detalhes únicos que refletem a história e os medos daquela comunidade específica. Ao longo dos anos, muitos tentaram provar ou desmentir a existência do lobisomem. Caçadores de mitos, cineastas e até cientistas visitaram a Bahia para investigar. Alguns saíram convencidos de que algo sobrenatural realmente habita essas terras, enquanto outros acreditam que tudo não passa de superstição. Imagens de documentários e programas de TV que exploraram a lenda do lobisomem podem ser inseridas aqui, mostrando as tentativas de capturar a criatura ou explicar os fenômenos. A lenda do lobisomem também inspirou diversos escritores e cineastas. Filmes, livros e séries de TV exploram essa figura mítica, cada um adicionando sua própria interpretação à história. Vamos dar uma olhada em algumas dessas obras e como elas retratam o lobisomem. Em O Lobisomem da Rua Augusta, um filme de terror brasileiro, a criatura é apresentada como um ser aterrorizante que persegue suas vítimas nas ruas escuras da cidade. Este filme capturou a imaginação do público e ajudou a popularizar a lenda no Brasil. A literatura também tem suas versões da história.
Autores como André Bianco exploraram a mitologia do lobisomem em suas obras, misturando o folclore com elementos modernos de horror. A tradição oral é outra forma pela qual a lenda se mantém viva. Em rodas de conversa, ao redor de fogueiras, os contadores de histórias locais mantêm a chama da lenda acesa, passando as histórias de geração em geração. A questão é, até que ponto essas histórias são apenas frutos da imaginação? Existem elementos de verdade nas lendas que ouvimos? Vamos explorar algumas teorias que tentam explicar os avistamentos de lobisomens. Uma teoria sugere que os avistamentos de lobisomens podem ser explicados por uma condição médica rara chamada hipertricose, que causa crescimento excessivo de pelos no corpo. Pessoas com essa condição podem ter sido vistas como lobisomens no passado. Outra teoria aponta para a licantropia clínica, uma condição psicológica na qual a pessoa acredita que pode se transformar em um lobo ou outra criatura. Casos documentados dessa condição podem ter alimentado a lenda do lobisomem. Além das explicações científicas, há aqueles que acreditam firmemente no sobrenatural. Para eles, a existência do lobisomem é um fato inegável, sustentado por testemunhos e experiências pessoais. Independente de acreditar ou não na lenda, não podemos negar o impacto que ela tem na cultura e no imaginário coletivo. O lobisomem do interior da Bahia continua a ser uma história fascinante, cheia de mistério e medo. Para muitos, o lobisomem é mais do que apenas uma história de terror. É um símbolo dos perigos que espreitam nas sombras e dos segredos que nosso mundo ainda guarda. Ele representa o desconhecido, o inexplicável e o assustador. Agora vamos ouvir o relato de um caçador local que afirma ter tido um encontro direto com a criatura. Seu testemunho é de arrepiar e adiciona mais uma camada ao mistério. Além dos relatos pessoais, também existem registros históricos de ataques atribuídos ao lobisomem. Documentos antigos e recortes de jornal narram eventos inexplicáveis que alimentam a lenda. Um exemplo é o caso do massacre de Santo Amaro, onde várias ovelhas foram encontradas mortas de maneira brutal. Os moradores estavam convencidos de que era obra do lobisomem, e o caso nunca foi resolvido. Imagens de jornais antigos e documentos históricos podem ser mostradas aqui, ilustrando os relatos e dando mais credibilidade às histórias. Vamos concluir nossa exploração com algumas reflexões sobre o porquê de lendas como a do lobisomem serem tão duradouras e populares. Elas nos oferecem uma maneira de lidar com nossos medos e de encontrar sentido no inexplicável. Através dessas histórias, nós nos conectamos com nossos antepassados e com a rica tapeçaria de mitos e lendas que moldaram nossa cultura. Elas são uma parte vital do nosso patrimônio. Seja real ou imaginário, o lobisomem do interior da Bahia continua a fascinar e a aterrorizar. É uma lembrança constante de que, mesmo no mundo moderno, ainda existem mistérios que não podemos explicar completamente. E você, o que acha dessa história? Acredita que há alguma verdade por trás das lendas? Deixe-nos saber nos comentários.